Oi, pessoal, vamos falar sobre equações biquadradas. Nós já falamos sobre as equações do segundo grau. Agora vamos falar sobre as biquadradas. Porém, para que a gente entenda as equações biquadradas, é necessário que saibamos sobre as equações do segundo grau. Equações biquadradas. Dizemos que uma equação é biquadrada como uma incógnita se pode ser representada na forma ax à quarta potência mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde temos que o a, que é o nosso coeficiente, tem que ser diferente de zero, assim como aconteceu lá nas equações do segundo grau, em que a, b e c são números reais, que nós chamamos de coeficientes, e esse a, como eu já havia dito, tem que ser diferente de zero. Percebemos que a incógnita x está elevada aos expoentes 4, 2 e 0. Então, ó, os expoentes 4, 2 e 0. Isso porque estamos falando de uma equação biquadrada. Em uma equação biquadrada, a variável possui somente expoentes pares. Então, por isso, são 4, 2 e 0. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, exemplo A, x à quarta potência menos 7x ao quadrado mais 8 igual a zero. No lugar do nosso coeficiente A, nós temos o 1. No lugar do coeficiente B, menos 7. E no lugar do coeficiente C, o 8. Observe que quando eu comparo com esse exemplo C, eu tenho coeficiente A, 1, coeficiente B, mais 3, e não tenho o coeficiente C. Então, o exemplo A, eu tenho todos os coeficientes. Já no exemplo C, que foi o que eu falei com vocês agora, faltou alguém, e esse alguém foi o coeficiente C. Então, as equações biquadradas, elas também podem ser completas ou incompletas. No nosso caso aqui, as completas são os exemplos A e B, e as incompletas, exemplos C e D. Quando falamos de equação biquadrada, estamos dizendo que ela é biquadrada porque ela é 2 vezes quadrada. 2 vezes quadrada porque seria o x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai gerar o x elevado à quarta potência. Resolução de uma equação biquadrada. Como a equação biquadrada contém as potências x à quarta e x ao quadrado, ela pode ser resolvida por intermédio de uma equação de segundo grau. Então, o que acontece? Todas as vezes que tivermos uma equação biquadrada, primeiro nós vamos transformá-la numa equação de segundo grau. E como isso acontece? Precisamos fazer uma troca de variáveis. Então, fazendo-se as substituições. X ao quadrado, nós vamos substituir por y. Sendo assim, o x à quarta potência, eu vou substituir por y ao quadrado. Então, essa vai ser a troca de variável que faremos. X ao quadrado vai virar y e x à quarta potência vai virar y ao quadrado. Só fazendo uma observação dentro disso. Nem sempre você precisa fazer essa troca de variável trocando o x pelo y. Você pode utilizar uma outra variável. Em alguns livros, utiliza, por exemplo, o p, sendo que essa troca tem que ser feita. Obtemos, assim, a equação, após a troca de variável. Era ax à quarta potência, ficou ay ao quadrado, mais era bx ao quadrado, ficou by. O c já era independente, foi repetido, igual a zero. Então, vai ficar uma equação do segundo grau. Ay ao quadrado mais by mais c igual a zero, que denominamos equação resolvente. Então, a partir dessa equação, após a troca de variáveis, é que você vai resolver, pois se transformou em uma equação do segundo grau. Algo que você já teve contato, você sabe como resolver. Exemplos. Número 1. Resolver a equação x à quarta potência menos 2x ao quadrado mais 9 igual a zero. É uma equação biquadrada do tipo completa.
E se fosse incompleta? Você resolveria do mesmo modo, porém, no lugar do termo que faltou, você colocaria 0. Solução. Fazendo a troca de variável, né? Então, vamos fazer a troca de variável. No lugar de x ao quadrado, vai virar y. No lugar de x à quarta potência, vamos substituir pelo y ao quadrado. E assim vai virar a equação do segundo grau. Então, ficamos com y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Após a troca de variável, y ao quadrado menos 10 no lugar do x ao quadrado, o y, mais o 9 igual a 0. Então, formou-se a equação do segundo grau, a qual nós iremos trabalhar. Você pode fazer a equação do segundo grau do modo que nós aprendemos anteriormente. Vai no cantinho, calcula o valor do discriminante delta primeiro, depois utiliza a fórmula resolutiva de Bhaskara. Aqui nesse exemplo já foi feito tudo junto. Pegou a fórmula resolutiva de Bhaskara, onde foi feito o cálculo do delta aqui dentro. Também pode ser feito assim, tá? Você escolhe o caminho que você julgar mais fácil. Então, a fórmula resolutiva diz que no nosso caso, vamos falar y, porque a equação está na incógnita y. Y igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos substituir. Menos o b, nosso b, menos 10. Menos vezes menos, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É o b ao quadrado, nosso b, menos 10 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o 9. Então, 10, que foi conservado, mais ou menos, vamos resolver aqui dentro do radical. Então, menos 10 ao quadrado, 100. Expoente par, resposta positiva. Menos 4 vezes 1 vezes 9, 36. Então, ficou 100 menos 36. 10 mais ou menos a raiz quadrada de 100 menos 36, 64. Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, 2. Vamos repetir nesse 2. Continuando. Agora, o próximo passo é fazer aquela raiz quadrada de 64. E aí, nós já vamos abrir como as duas raízes, que seria y1, y2, ou y', y2'. 10, a raiz quadrada de 64, 8. Então, vai ser 10 mais 8 sobre 2. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 2, 9. A próxima raiz, 10 menos o 8 sobre 2. 10 menos 8, 2. 2 sobre 2, 1. Então, temos como raízes para y 9 e 1. Só que a nossa equação não foi dada na incógnita y, ela foi dada na incógnita x. E aí, nós temos que fazer uma volta. Vamos voltar nesse pedacinho. X ao quadrado é igual a y. Só que temos dois valores de y válidos para essa volta, 9 e 1. Então, fazendo y igual a 9, x ao quadrado igual a 9, x igual mais ou menos a raiz quadrada desse 9. X igual a mais ou menos 3. Então, quando eu substituo o y por 9, eu vou obter resposta para x, mais 3 e menos 3. Agora, nós vamos substituir o outro valor que nós encontramos para y, que foi o 1. Então, substituindo y igual a 1. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X igual a mais 1 e menos 1. Sendo assim, a nossa equação biquadrada tem como conjunto solução mais 3, mais 1, menos 1. Segundo exemplo, resolva a equação 11x à quarta potência menos 7x ao quadrado menos 4 igual a 0. Novamente, equação biquadrada, vamos fazer a mesma troca de variáveis citada anteriormente. No lugar de x à quarta, y ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, vamos substituir o y. Trocando as variáveis, ficaremos com 11y ao quadrado menos 7y menos 4 igual a 0. A é 11, B menos 7, C menos 4. Foi feita do mesmo jeito da anterior. Então, y igual menos b, menos vezes o menos da fórmula mais. Então, 7, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? O b ao quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é o 11, vezes o c, que é o menos 4. Sobre 2 vezes o a, que nesse caso é o 11. Então, 2 vezes 11. 7 mais ou menos
quando fizemos aqui, ó, menos 7 ao quadrado, deu 49. Menos vezes menos vai dar mais. Quando multiplicou 4 vezes 11 vezes 4, dá 176. Então, vamos buscar com 49 mais 176, que vai resultar no 225. Então, ficamos com 7, mais ou menos, a raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes 11, 22. Chegou nesse pedacinho, vamos separar as raízes, y1 e y2. Raiz quadrada de 225, 15. Então, uma fica com o sinal positivo, a outra com negativo. 7 mais 15 sobre 22. E a outra 7 menos 15 sobre 22. 7 mais 15, 22. Dividido por 22, 1. 7 menos 15, menos 8. Menos 8 sobre 22. Não dá divisão exata, porém dá para simplificarmos. São divisíveis por 2. Vamos obter, após a simplificação, menos 4 onzeavos. Só que nós encontramos valor de y. E nossa equação foi dada na incógnita x. Precisamos achar o valor de x. Vamos fazer aquela volta. X ao quadrado igual a y. Então, eu tenho dois valores de y a serem substituídos. Tenho o y1 e o y menos 4 onzeavos. Substituindo o y1. X ao quadrado igual a 1. X igual mais ou menos a raiz quadrada de 1. X igual a mais ou menos 1. Achamos o valor de x como mais 1 e menos 1. Só que eu ainda tenho outro valor de y. Tenho que substituir agora o y igual a menos 4 onzeavos. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 4 onzeavos. X igual, mais ou menos no caso, né, a raiz desse valor aqui, menos 4 onzeavos. E nós aprendemos que quando nós temos radicando negativo, eu não posso estar numa raiz de índice par, porque isso não pertence ao conjunto dos números reais. Então, no nosso caso, esse y menos 4 onzeavos, eu nem precisava fazer isso aqui para fazer essa volta, porque ele não vai me dar valores de raízes reais. Sendo assim, eu vou ter somente como solução esses aqui, o mais 1 e menos 1. Então, todas as vezes que você encontrar valores negativos ao resolver a equação do segundo grau, você nem precisa fazer essa parte de voltar a x ao quadrado igual a y para esse valor negativo, porque não teremos como fazer a raiz de um índice par, que é a raiz quadrada, de um valor negativo, que não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Terceiro exemplo. Um número real é tal que a sua quarta potência é igual a 4 somado com o triplo do seu quadrado. Qual é esse número? Um número real, não sabemos quem é, vamos utilizar uma incógnita, que no caso eu utilizei o x. Então, o número real é tal que a sua quarta potência. Então, x elevado a quarta potência é igual ao 4 somado com o triplo. Triplo é multiplicar por 3 do quadrado do seu quadrado. Então, o quadrado de quem? Do x. O quadrado de x é x ao quadrado. Então, ficamos com x à quarta potência igual a 4 mais 3x elevado ao quadrado. Vamos arrumar isso. X à quarta potência menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Ficamos com uma equação biquadrada. Se é biquadrada, faremos a troca de variável. X à quarta, vamos substituir por y ao quadrado. X ao quadrado, vamos substituir por y. Sendo assim, trocando a variável, esse x apareceu aqui de intruso, tá, pessoal? Trocando a variável, vamos ficar com uma nova equação. Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Essa é a equação onde vamos trabalhar, ok? Ficamos com uma equação do segundo grau na incógnita y. Aqui eu já fiz separado para você visualizar melhor. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos substituir. Quem é o nosso b? Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o menos 4. Está aqui, ó. B ao quadrado menos 4, o a, que é 1,
e o C, que é o menos 4. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, nosso delta é 25. Se delta é 25, é aquele caso do delta maior que zero, teremos duas raízes reais e diferentes. Como nossa equação está em y, vamos para a fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Y é igual. Quem é o nosso b? Nosso b é menos 3. Então, menos da fórmula e menos do valor que era negativo. Então, menos vezes menos aqui, que vai virar mais. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o nosso 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos vezes menos, mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, 5, sobre 2 vezes 1, 2. Sendo assim, eu vou ter primeira raiz somando e a segunda vamos ter que fazer subtraindo. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Próxima, y2, ou y duas linhas. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, já temos, y igual a 4 e y igual a menos 1. Só que nossa equação foi dada na incógnita x. Foi a incógnita que eu usei. Sendo assim, eu preciso fazer aquele voltando. Voltando em x ao quadrado igual a y. Eu falei anteriormente que quando tivéssemos aqui valor negativo na equação do segundo grau, eu não precisaria voltar. Observe que aqui é o positivo e esse é o negativo. Então, esse eu nem preciso voltar, porque eu não vou conseguir ter raízes reais quando eu colocar esse menos 1 numa raiz quadrada. Esse aqui eu consigo, porque ele está positivo. Então, está aqui para você ver, mesmo assim. Substituindo y por 4, x ao quadrado igual a 4. X igual mais ou menos, raiz quadrada de 4, x igual a mais ou menos 2. Então, eu sei que o x pode ser, nesse caso, 2 ou menos 2. O outro valor, que nem precisava voltar, olha o que vai acontecer. Y é menos 1, então x ao quadrado igual a menos 1, x igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Radicando o negativo, índice par não pertence ao conjunto dos números reais. Então, isso não vai me dar uma solução real. Então, não tenho resposta para essa situação dentro dos reais. Sendo assim, a minha resposta eu só terei como resposta, no caso, quais números? O 2 e o menos 2. Então, os números que eu estou procurando pode ser 2 ou menos 2. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender a explicação sobre equação biquadrada. Lembrando que todas as vezes que a equação for biquadrada, você vai precisar fazer a troca de variável e nunca vai poder esquecer de voltar para encontrar a incógnita qual a situação foi proposta. Se ela foi proposta na incógnita x, você fez a troca de variável, porém você vai ter que no finalzinho voltar para encontrar o valor desse x que foi pedido. Até a próxima.